sejam todos bem-vindos. Você está no canal A Corrente, eu sou Rosana, professora de língua portuguesa, doutoranda em educação, e eu tô aqui hoje para falar sobre produção de texto na prática. Nós vamos ver como praticar isso com uma dica básica que eu vou passar para vocês. É a nossa dica do o que, porquê, como e daí. Não sabe como? Nós temos aqui como fazer relatórios, nosso vídeo no canal, nós temos um outro vídeo como produzir textos, como fazer redações, e aí a gente vai com essa teoria bem explicada. Hoje nós vamos mais para a prática, mão na massa, então eu vou fazer junto com vocês. A gente começa com a temática de bullying e nós temos esse primeiro, essa introduçãozinha para dizer como escrever bons textos. Então tá lá, né, os 10 mandamentos, né, de Moisés, e aí tem muito texto. Primeira coisa, para que eu escreva bons textos eu tenho que perder a preguiça. Isso mesmo, tem que escrever. Tem que perder a preguiça. Ah, é muito texto, é muita coisa. Quanto mais eu escrevo, melhor eu fico. É pensar, a gente tem um vídeo no canal de mindset. O mindset de crescimento, ele sempre quer aprender. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Se eu achar que eu tô boa demais, eu estagno, eu paro. E parando é problema. Então, para escrever bons textos, escreva. A gente vai falar então da estrutura básica. Essa estrutura básica, eu aconselho para vocês a aula como fazer relatório. Estou explicando parte por parte bem detalhada, mas eu estou dizendo aqui a estrutura de um parágrafo só. Ou seja, um parágrafo. Se eu tivesse que escrever numa questão dissertativa, por exemplo, de um vestibular da Unicamp e da FUVEST, eu tenho que escrever algum gráfico, eu tenho que escrever alguma charge, eu tenho que escrever sobre algum texto. É o que nós faremos aqui. Qual é a estrutura? O que, em que eu constato, é a constatação do assunto. Por quê? Por que motivo isso acontece? Como? Me explica melhor, né? Argumenta para mim, né? A parte maior, parte do parágrafo, e daí é o fechamento do texto, em que a gente pode linkar com o outro, a gente pode trazer a mensagem final. Então, basicamente, o que eu falo para os alunos? O que, por quê, como e daí. Essa estrutura é a básica de qualquer parágrafo, tá bom? Principalmente dos parágrafos dos textos que são da parte do desenvolvimento dos textos. Você vai falar o quê? Ah, as aulas de português são necessárias. Por quê? Elas fazem com que nós saibamos escrever, com que nós consigamos estruturar nosso texto. Como? Aprendendo as regras eu escrevo melhor, aprendendo as regras eu acentuo, eu pontuo e eu uso a gramática normativa adequadamente. E daí, dessa forma, desse modo, eu consigo escrever textos bons, textos que me destaquem no meu ambiente educacional ou no meu ambiente profissional. Então percebam? O que, por que, como daí? O que, por que, como daí? Os alunos falam, professora, você faz agora o texto. A gente vai fazer, quem faz ao vivo. Não tá ao vivo, mas vocês vão ver que eu não tenho nenhum script e que eu vou produzir. Rosana, eu peguei essa charge, mas eu não pensei isso que você pensou não, eu pensei outra coisa. Não tem problema, meu amor. Uma questão dissertativa de um vestibular, por exemplo, você não tem que dar a resposta que o examinador quer, mas você tem que tirar uma resposta plausível, ou seja, uma resposta correta da informação que está ali. Então eu vou fazer uma análise minha, com a minha experiência, com o que eu sei da charge. Você pode ter feito a sua ou pode fazer a sua de maneira diferente. O que importa é que você exercite e que você não fuja do tema. Ou seja, se eu tenho uma charge que fala sobre bullying, que são as charges daqui, eu não posso falar, por exemplo, sobre Covid-19, mas eu quero falar do coronavírus, porque eu tô por aqui com esse coronavírus, quero falar dele. Não posso. Eu tenho que focar então no assunto, me ater ao contexto e me ater ao tema. É isso. E a estrutura básica é o que, por quê, como e daí. Vamos para a prática. Nós temos a primeira aqui, então a gente tem que ver quando a gente tem charge. Charge cai muito no Enem, charge cai muito nos vestibulares, porque é complicado. O pessoal acha que charge é mais fácil. Mas charge, ela tem o contexto escrito, ela tem um contexto, a charge ela tem a parte escrita, a charge ela tem a parte visual, que é a estrutura, a cor, as expressões. Então a gente tem que olhar muita coisa na charge. Por isso que dá para eu escrever um parágrafo, né, um texto dissertativo, de um parágrafo até 2, 3, de uma charge. Nós vamos fazer um parágrafo dessa charge. E aí, filho, como foi na escola? Papai, preciso me abrir. Estou sendo vítima de bullying. E que otário, olha o pai, olha a carinha do filho, chegou triste, foi contando, olha aqui, aí o pai zoa ele fica pior ainda. Acabou. Vocês acham que o que quer dizer, né? Só na escola que tá sendo vítima de bullying, né? Em casa tá sendo vítima do quê, né? Terrível.
Então, o que, por que, como e daí? A gente pode dizer o quê? A gente pode dizer, eu vou falar o que eu acho dessa charge. O que? É muito comum o tema bullying ser discutido dentro do ambiente educacional. Mas e aquelas famílias que acabam com a autoestima dos seus filhos? E aquelas famílias que não respeitam a individualidade dos seus filhos? Isso tem que ser trabalhado. É este assunto que eu quero falar. Então, vou responder o que, por que, como daí. O que? Na atualidade, o bullying é um assunto muito discutido. Porque está nas escolas, todo mundo vê, tem até leis para isso. Como? Esse assunto se discute, é debatido, mas é um assunto que também pode ir além. A gente tem também os problemas de famílias que não acolhem seus filhos, de famílias que não cuidam dos seus filhos, de família que humilham seus filhos e destroem a autoestima dessas crianças, desses jovens. Então, o assunto do bullying, dessa intimidação sistemática, o bullying é isso, tá, gente? A lei diz isso. Intimidação sistemática. É uma intimidação, é uma zoeira que vai, continua. Essa intimidação sistemática está presente na escola, é criticada nas escolas, mas nós também temos que olhar ela dentro de casa, porque dentro de casa ela pode causar até maiores problemas do que na escola. Vocês viram que eu falei do bullying e eu falei aí também da intimidação sistemática que pode ter dentro de casa. Sistêmica, intimidação sistêmica também, que é um sistema de intimidação. Monstro horrível, isso machuca. E aí tá o monstro zoando o outro monstro. Diga não ao bullying. O que, por que, como e daí? Então a gente vai falar que o bullying, que intimidar o outro por questão de sua aparência e por questões físicas ou questões psicológicas da pessoa é um problema. Porque machuca, abaixa a autoestima da pessoa, faz com que ela tenha problemas psicológicos, como é comum aquelas pessoas que são ofendidas, que são humilhadas, levarem marcas para sua vida toda. E daí, nós temos que ser contrários ao bullying, temos que denunciar e temos que impedir que essa intimidação aconteça dentro dos ambientes escolares, tá bom? O quê? Porque como daí? Próxima, a gente tem aqui, antes de Eva, Adão foi vítima de bullying. Aí você tem lá o Adão, né? E aí, Adão não tem fêmea, Adão não tem fêmea, estão cantando. E aí tem todos, né, os parzinhos assim, só o Adão não tem fêmea. E aí a gente pode dizer, né? Tá falando por que estavam zoando, por que estavam intimidando o Adão? Porque ele era diferente. Geralmente, a pessoa que sofre o bullying, a gente tem até uma lei que diz isso, é aquela pessoa que se diferencia em alguma coisa. Ela não segue o padrão, ou ela incomoda alguém de alguma maneira, né? Então você vê, o Adão incomodava as pessoas e era, vamos dizer assim, intimidado e humilhado por uma característica dele de não ter uma companheira. Então, o que, por que, como e daí? Então a gente pode falar, aqui pra mim, Rosana, tá falando de padronização, ó, padrãozinho. E quem foge do padrão é ali intimidado. E eu vou dizer isso no meu parágrafo, no meu texto. Então, o que? A sociedade, desde sempre, trabalha com padrões. Se a sociedade desde sempre, o que? Trabalha com padrões. Porque ela normativa, ela diz o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Como? É comum terem padrões de consumo, é comum ter padrão de comportamento, e quem não segue esses padrões é humilhado, é perseguido, pode até ser vítima de um bullying, né? E daí, nós temos que pensar que numa sociedade com tantas diferenças, nós não temos que seguir um padrão. Nós temos que seguir ou temos que ser respeitados nas nossas individualidades, nas nossas diferenças. Então, percebam? Falei de padrão. Você pode ter feito outra coisa, mas se está dentro do tema, está certo. O que, por que, como e daí? Então a gente vem. O colégio Bullinópolis é contra o bullying. Tem muitos colégios que são assim, né? São contra o bullying, mas acontece bullying lá dentro, né? Então, eu, diretor Espinafre, venho mediante este anúncio dizer que o nosso colégio é expressamente contra qualquer prática de bullying. Aliás, somos especialistas para erradicar o bullying. Eles acabam com o bullying. Desde que o bullying virou moda, nós estudamos o tema a sério e aplicamos algumas táticas para saber como funciona. Desenvolvemos formas de entender a fundo, pois aqui temos um lema. Para acabar com o mal do bullying pela raiz,
Primeiro, cultivamos muito bem cultivado. Ou seja, eles entendem o tema do bullying, eles compreenderam o tema, mas eles permitem que o bullying aconteça. Ou seja, para a Rosana, estou fazendo a minha interpretação, é comum alguns gestores, algumas pessoas perceberem o bullying, entenderem muito bem, mas permitirem que ele ocorra. Então, em muitos colégios ele ocorre até com a conivência dos diretores, dos gestores, dos professores. Eu quero falar então sobre isso. Então, o que? O bullying, que é um assunto muito sério, tem que ser levado também, né, tem que ser verificado e cumprido também pela gestão e pelos colégios em si. Porque o bullying que se acontece dentro do colégio, a responsabilidade da gestão, dos professores, também está sobre esse bullying. Como? É comum muitos colégios ou muitos professores que fingem que não veem ou que veem o bullying e aceitam e permitem que ele continue. E daí, isso é um problema, porque aqueles que deveriam combater o bullying permitem, possibilitam, dão condições para que ele continue, tá bom? Mais um aqui, até cômico, né? Não faça bullying, faça bolinho. Então, bolinho, né? Bolinho, ele tava fazendo assim, né? Né? Ai, meu Deus. Né? Bullying, bolinho, né? Que é o bolo pequenininho. Então, o que a gente tá falando? O que, por que, como e daí? Então, eu vou dizer assim, ele tá fazendo aqui uma parte cômica, mas no fim dizendo que apesar de estar fazendo cômico, o assunto é sério. Eu quero dizer isso, e posso ser, porque ele tá falando de uma maneira cômica, um trocadilho, tá? Então, eu vou dizer assim, o que? O bullying, apesar de muitas brincadeiras, associações, né? O bullying, ele tem que ser considerado um tema muito sério, porque é um tema que faz com que os diferentes, com aquelas pessoas que não se adequam, que não se enquadram no padrão pré-estabelecido, sejam perseguidas, sejam humilhadas. Como? Essas pessoas que não se sentem bem acabam ficando à margem. E daí, se a gente pensa em uma sociedade inclusiva, uma sociedade que aceita as diferenças, aliás, tem que aceitar pelas legislações vigentes, nós temos que pensar nesse sentido. Podemos até fazer alguma brincadeira, mas jamais relacionada ao bullying, porque bullying é coisa séria. Nossa. Aí a próxima aqui. O que, por que, como e daí? Aí tem uma professora bonitinha aqui, ó. Vamos ver por quê? A gente falou, tá? Criticou gestores, professores que fingem que não olham, mas tem muitos professores que denunciam. Eu mesma, em sala de aula. Quantas vezes presenciei alunos que sofriam bullying e denunciei para orientação pedagógica, para os gestores, porque a nossa função de professor é essa. Tanto intervir e impedir que aconteça em sala de aula, quanto levar. Aliás, eu, Rosana, trabalhava muito e até hoje trabalho. Nós temos uma lei, a lei anti-bullying, que é uma lei que diz, a gente pode trazer depois o documento sobre ela, que diz que nós temos que trabalhar essa temática dentro da escola, que temos que orientar, que tem que ser trabalhado dentro das escolas, das agremiações, de várias instituições. E tem muito professor que nem passa pelo assunto, porque, ai não, esse tema não é minha matéria. Sim, é da sua matéria, porque tem que ser trabalhado dentro dos colégios. E aí, quando a gente trabalhava de bullying, quantos e quantos alunos vieram me dizer, olha professor, eu sofro, professor. E aí você vai, claro, Rosana, que eu começava uma discussão em sala e de repente você toca na ferida, você não fala, você faz bullying, mas você traz indícios e fala com uma luva de pelica para aquele aluno que ele comete bullying. E você percebe que depois dessa aula que você tem, que você discute, que faz uma roda de conversa sobre bullying, as pessoas mudam. Porque às vezes acham que é brincadeira. Não, eu zoo o cabelo dele. Não, eu zoo com o corpo dele. Não, eu zoo com o óculos, nada a ver, frescura, mimimi pra você. Então, por exemplo, se me zoou com o cabelo, eu não gosto. Se me zoou com o meu corpo, eu não gosto. Ah, não, mas eu gosto. Então você zoe com você para você, não comigo. Então a gente pensar em respeitar o próximo. Eu me empolguei no tempo, que me empolgo mesmo. E aí eu vejo a função do professor. O professor tem que orientar, tem que direcionar, e o professor tem que ser um agente anti-bullying. Não basta só não permitir o bullying na minha aula, mas eu tenho que trabalhar com essa temática para impedir que o bullying aconteça. Porque tem muitos professores que na aula dele, alguém responde, eu lembro que tem alunos, às vezes tem problemas, né, de fonoaudiólogo, né, alunos têm problema de fono, que às vezes tem a língua presa, aí alguém falava, riam. Oi, tá acontecendo? Não tô vendo graça. E a gente tem que pensar nesse sentido mesmo. O professor é um agente de transformação. Então aqui o bullying. Você é péssimo em química, sempre foi burro e ignorante. Oi? Se sou eu na sala de aula, os alunos sabem. Oi?
Quando eu vejo uma coisa que me surta, eu, oi, como assim? Para tudo, né? É porque vocês não conheceram Vera Verão. Vera Verão falava, epa, eu não posso. Então eu falo, oi, meu Deus, eu sei que preciso de ajuda, mas tenho vergonha. Então quem sofre bullying, essa intimidação, as pessoas não falam. Eu em poucos momentos falo. Então por isso que eu trago o tema, não falo em nome de ninguém e coloco no geral. E depois as pessoas me procuram. Mas é difícil a pessoa do nada procurar e falar para alguém, porque ela tem vergonha. Então por isso que os professores têm que observar. E aí o professor observou, ele não precisou de falar nada, ela tinha vergonha. E o professor observou e fala, pare, eu não quero isso aqui na sala. Ótimo, interveio. Ótimo, fez o que tinha que fazer, né? Trabalhou ali com a formação cidadã. Porque se você permitir o bullying dentro da sua sala de aula, esse bullying vai acontecer no ambiente de trabalho, esse bullying vai acontecer lá fora no clube, que essa pessoa participa, esse bullying vai acontecer na enfim. Então a gente tem que impedir, nós professores que temos ali essa voz em sala de aula. Então o que? A função de perceber e impedir que o bullying aconteça em sala de aula também é do professor. Porque é o professor o responsável por gerir as relações ali e por estar atento às necessidades, à formação integral do aluno, que exige também o respeito à sua pessoa em sua integralidade. Como o professor tem que fazer? Observar. Como? É importante que o professor observe, perceba os alunos e quando presenciar alguma situação constrangedora de bullying, ele tem que intervir, ele tem que denunciar, tem que cobrar e, se for o caso, levar as pessoas para as devidas punições. E daí, quando o professor não fecha os olhos para o bullying acaba. Porque quando é uma coisa desvelada, descoberta, ela é combatida. A gente vai seguindo. Qual é a graça nas babaquices da escola? Qual é, seu gordo? Ô, seu orelhudo! Fala, seu nerd! Que foi, seu cabeçudo? Então tem, né? Então, até, né, não vou nem falar as turmas, mas tem turma que adora fazer esse bullying, um zoar o outro, um zoar o outro, um zoar o outro. Ridículo, não deixa, viu? Professores, não deixem. E aí a gente tem, sou tão insignificante que nem bullying se preocupam em fazer comigo. A gente vai ler a lei do bullying, né, numa próxima aula, e aí nessa lei diz que o bullying ele xingamentos, né, agressões verbais, pode ser física, pode ser material, pegar a coisa do outro, pode ser sexual e pode ser a parte de isolamento. Então este aluno aqui que está isolado, ele também sofre bullying. Que percebam? Eles entre si estão brincando, estão fazendo bullying, mas esse também. E ele diz, sou tão insignificante que nem bullying se preocupou em fazer comigo. Então, esse isolamento deste aluno também é configurado como um bullying. Então, mais uma vez, o professor tem que ficar atento, ao meu ver, tá? Porque isso aí em sala de aula é quando mais acontece. O que? O bullying não é apenas xingamento e ofensas, porque ele pode também aparecer na forma de isolamento, na forma em que a gente exclui alguma pessoa. Como? Por exemplo, aquelas pessoas que são excluídas, que não participam do contexto, mesmo que seja um contexto de xingamento, também estão sofrendo bullying. E daí é necessário acabar com essa cultura, seja do bullying verbal, seja do bullying material, seja do bullying de isolamento. Percebam que eu tenho o que falar sobre o assunto, por quê? Porque eu leio. Então, aconselho a ler leis, acessar para ter aquela bagagem cultural que eu digo. Aqui, bullying no esporte. Olha só, uma bola oval. Mesma coisa. Podemos falar o quê? Há uma padronização que tem que ser seguida, porque senão a pessoa é excluída, é ofendida, é humilhada. Como? É comum aquele que foge do padrão, que, né, diverge do padrão, ser ofendido. E isso é um problema que tem que ser evitado. Isso faz parte do bullying. O quê? Porque como daí? A gente está vendo aqui a internet, né? As redes sociais, que o bullying acontece pega solta. Agora é pior, né? Compartilham um videozinho, compartilham áudio, né? Fazem e-mail com a pessoa, isso é um absurdo. Então a internet, ela pode funcionar como um bullying, a gente fala do cyberbullying, que é pior, porque se o bullying ficava no espaço da sala de aula, o cyberbullying fica na rede, né? Então pessoas que nem te conhecem do outro país estão tendo acesso àquela ofensa. Denunciem. Então a gente tem o quê? O bullying é complicado, mas o cyberbullying é pior ainda, porque o seu alcance é maior. Como? É comum o cyberbullying
chegar, né, sair de uma sala de aula aqui do Brasil e chegar, por exemplo, do outro lado do planeta, chegar a um número enorme de pessoas. E daí isso destrói, isso mata, isso assassina, isso é um monstro para a autoestima das pessoas. E pra gente encerrar, também o cyberbullying. Ai, zoeira, perdedor, zoada, mesma coisa. O que? O cyberbullying é um problema que tem que ser evitado porque não podemos permitir que as pessoas usem o anonimato das redes sociais, o anonimato da web para ofender, para humilhar ou o alcance desses meios, né, digitais para isso. E daí é necessário fazer a denúncia, procurar os órgãos, denunciar na sua escola, denunciar para as forças policiais, porque não podemos aceitar que o bullying aconteça. Então vocês perceberam o que nós fizemos? Em todas as charges trabalhamos o quê, por quê, como e daí. Então a gente percebe que a melhor maneira de escrever bons textos é seguir esse passinho o quê, por quê, como e daí. Lembrando que no como é como eu vou dizer exemplos. Por exemplo, é comum no país eu vou dizer uma argumentação e no daí eu fecho, deixo uma mensagem. Essa é a estrutura básica, mas a melhor maneira de escrever bons textos, escrevam, tá bom? Um grande beijo para vocês, peguem textos aí, vão escrevendo, pega charge, pega imagem, pega gráfico e vai escrevendo. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Um grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau.